Esta é a parte 5 da aula que estamos tratando sobre organização e controle social. Nós estamos estudando aqui neste momento sobre as castas na Índia. Então, nós vimos, que nos jornais aparecem classificados à procura de noivos e noivas. Vou trazer para vocês agora alguns exemplos bem atuais de reportagens que foram veiculadas recentemente. Por exemplo, olha o título dessa reportagem. Meus pais não sentam à mesa com minha esposa e filho. O drama envolvendo casamentos entre castas na Índia. Aqui conta a história nessa reportagem dessa família, esse casal que está à extrema esquerda aqui do slide, da foto. Eles são casados e eles têm um filho. E ao centro são os pais dele, os avós da criança, e à direita a filha desse casal. E Balaram é da casta Brahmin e casou com uma mulher de casta imediatamente abaixo da sua na tradição hindu. Os pais dele não aceitam comer alimentos tocados por ela ou pelo neto. Na Índia, 90% dos casamentos são entre pessoas da mesma casta. Indico que você depois leia. O Balaram, então, ele sofre um drama familiar, porque, embora os pais até tenham aceitado a nora, os pais dele até tenham aceitado, mas eles não tocam em alguma coisa que ela tenha feito. Observe essa outra reportagem, veiculada em 2016. Mulher é morta na Índia por se casar sem consentimento da família. Irmãos atearam fogo em Rumã. Ela havia fugido há 8 anos para se casar com um homem de uma outra casta. E aí, ela fugiu, só que passados 8 anos, ela achou, que a família já a perdoaria, já tinha esquecido, porque ela tinha muita saudade da mãe, do pai, dos irmãos. E aí ela retorna para a casa dela, para a família dela. E quando ela retornou, os próprios irmãos, os primos, os homens da família, eles foram lá e mataram a moça. Esses crimes são chamados crimes de honra. Esses chamados crimes de honra são frequentes na Índia, principalmente em zonas rurais, onde as famílias tentam, desta maneira, proteger o que consideram sua honra e sua reputação dentro do sistema de castas. Bom, um outro tipo de estratificação é a estratificação por classes. Nós vimos aqui os 4, historicamente falando, os 4 principais sistemas de estratificação social. Então, nós vimos a estratificação por escravidão, a estratificação chamada de estamentos ou estados, o tipo de estratificação por castas, onde uma sociedade inteira é dividida, por castas, e agora vamos terminar vendo o 4º tipo, que é a estratificação por classes sociais. Esse tipo de estratificação social é típico de sociedades capitalistas. É um sistema baseado na renda e na riqueza. É um sistema de estratificação social mais ligado ao poder econômico do indivíduo do que ao nascimento ou às funções que ele ocupa na sociedade. Porque nós vimos, por exemplo, que na escravidão, no estamento e também nas castas, o que predomina não é o sistema baseado na renda ou na riqueza, mas é o sistema baseado no nascimento. Você nasceu escravo, se você é filho de escravo, nasceu escravo, você possivelmente vai ser escravo a vida inteira. Se você nasceu numa casta, por exemplo, na casta dos intocáveis, você muito possivelmente vai pertencer a essa casta dos intocáveis a vida inteira. Na estratificação por classes, existe uma possibilidade maior de mobilidade social. Nós sabemos que a herança financeira, a herança de pobreza também é difícil. Na herança de pobreza também é difícil da pessoa sair da pobreza, não é fácil. Mas existe uma mobilidade maior do que nos outros sistemas de estratificação. A estratificação por classe
tem uma possibilidade maior de mobilidade social. Muito bem. Há maior mobilidade social e econômica do que em outras formas de estratificação, pois depende fundamentalmente do dinheiro. No entanto, em países como o Brasil, a distribuição da riqueza é muito desigual, né? Vamos ver mais adiante, vamos trabalhar mais adiante sobre esse assunto específico. Outra característica da estratificação por classes é que as fronteiras que delimitam, né, uma classe da outra classe nunca são tão precisas. A mudança de uma classe para outra nunca é, assim, a fronteira nunca é tão precisa. Não existem restrições formais ao casamento entre as pessoas de diferentes classes. Pode ser até que uma família não goste que a sua filha, né, de uma classe social alta, namore com um rapaz de uma classe social baixa, mas não existem restrições, assim, como existem nas castas, no regime de castas ou mesmo na escravidão. A posição de classe de um indivíduo é, pelo menos em parte, alcançada e não simplesmente dada à nascença, como é comum em outros tipos de sistema de estratificação social, né? Muito bem. A forma mais simples de se estratificar a sociedade consiste na definição de 3 classes sociais, com base principalmente na ocupação e na renda da pessoa. Temos assim a classe alta, a classe média e a classe baixa. Esse é o tipo de estratificação mais conhecido, né? Estratificação quando a gente fala de classes sociais. A classe alta seria constituída por pessoas de alta renda, a classe média constituída por profissionais liberais e trabalhadores qualificados que dependem de seus empregos e de seus salários, mas que são bem remunerados, e a classe baixa constituída por trabalhadores de baixa renda. No regime de castas, mesmo que um kshatriya fosse mais rico que um brahmane, ele permaneceria sendo inferior socialmente, pois sua função social era vista como inferior, mesmo que ele tivesse mais dinheiro. No regime de estamentos, do mesmo modo, ainda que um burguês, um nobre, fosse mais rico do que, ou melhor, ainda que um burguês fosse mais rico do que um nobre, ele teria menos status, socialmente falando. No sistema de classes, por sua vez, o que importa é o componente financeiro. Os mais ricos compõem a classe alta, os mais pobres a classe baixa, e os que estão entre essas duas classes compõem a classe média. As classes dependem de diferenças econômicas entre grupos de indivíduos, ou a desigualdade na posse e no controle de recursos materiais. Uma das maiores bases das diferenças entre classes, por exemplo, reside nas desigualdades em termos de remuneração e de condições de trabalho. Para você determinar, por exemplo, a que classe a pessoa pertence, né? Você vai observar a remuneração, o salário dessa pessoa e as condições de trabalho. Vou interromper, continuamos na próxima parte.